Oi, pessoal. Havia um mestre que materializava objetos. Só que o processo de materialização era algo muito rápido. Isso fazia com que os discípulos muitas vezes duvidassem dos prodígios que esse mestre realizava nesse sentido. Diziam que ele era um prestidigitador, ficavam questionando a respeito das circunstâncias, como as coisas aconteciam e assim por diante. Num determinado momento, ele reuniu alguns pouquíssimos discípulos mais próximos e mostrou a eles como é que a coisa realmente ela acontecia. O que houve então? Ele estendeu a palma da sua mão e os discípulos viram a princípio se formar um ponto luminoso, depois aquele ponto luminoso acabou se convertendo numa espécie de névoa, numa espécie de nuvem, que acabou aos poucos ganhando a forma esponjosa, e depois aquela esponja acabou se transformando numa pedra, que ele acabou dando de presente a um desses discípulos. Ou seja, né, o que acontece? Né, a plasmação, né, a partir desse processo, ele mostrou como que ocorre a plasmação de algo que a princípio não está no mundo material até atingir a densidade máxima. Por que eu estou falando isso? Né? Com relação à teosofia, a gente percebe nos grupos que existe muita confusão por conta daqueles planos, por conta daqueles processos, por conta das raças e assim por diante. O que normalmente ocorre é as pessoas fazerem uma comparação entre aquilo que estava ocorrendo naquela época ou naquele estágio com o nosso plano físico denso, o nosso plano físico concreto, o nosso plano mental racional. Lembremos que a teosofia ela surgiu em meio ao racionalismo, né? Na época em que a ciência era considerada algo absoluto, né, o auge do mental concreto, e não havia espaço para coisas que não fossem científicas. Embora a teosofia ela venha a falar de coisas não científicas, ela acabou se apropriando de modos muito objetivos para falar as coisas, que muitas vezes faz com que a gente possa ter um entendimento errado de tudo isso. Do mesmo modo que essa narrativa que eu contei, né, da pedra, que ela começa como um ponto luminoso e depois ela vai finalmente existir como pedra, o mesmo acontece com os globos, acontece com as cadeias, acontece com os sistemas. A gente tem num determinado momento, por exemplo, vamos usar como referência o planeta Terra, né? A gente tem num determinado momento esse nosso planeta sendo uma espécie de luz, uma energia luminosa, onde tudo aquilo que é a vida, que deve se manifestar dentro dela, né, da Terra ou do planeta, está circunscrito, né? E todas as inteligências, as hierarquias, etc., né? Vai a princípio começar como um globo luminoso, e esse globo luminoso depois ele vai passando por essas etapas, e conforme essas etapas vão acontecendo, ele vai se adensando. E conforme ele vai se adensando, tudo aquilo que é vida a ser manifestado nesse planeta acaba se adensando também. Ou seja, né, a vida ela começa primeiro como energia, tudo aquilo que existe começa como energia, para depois se converter em forma. Isso é importante para que a gente entenda, porque quando a gente chega na questão das raças, aí é que a porca torce o rabo, como o pessoal diz, porque acaba se trazendo tudo isso para o nosso plano físico, para o nosso mental concreto, e as coisas acabam sendo assim muito conturbadas, né, muito confundidas, e acabam gerando assim conclusões assim que vão nos afastando da ideia principal da manifestação, que é exatamente a maneira como a vida, a consciência, ela se transforma em vida à forma.
É interessante que a gente perceba isso para que a gente não caia nas armadilhas do nosso mental. Conforme eu disse, né, quando a teosofia ela foi instituída, ela precisava de modelos mentais. A humanidade daquela época precisava de modelos mentais. Até o século passado, até meados do século passado, era necessário explicar para as pessoas as coisas de modo muito objetivo. E como eu disse, isso daí acabou muitas vezes sendo levado ao pé da letra e acabou causando grandes confusões. Quando a gente fala do estado luminoso, que depois vai se transformando numa névoa, que depois vai se transformando numa espécie de esponja, que ainda não é a esponja física, né? Não é o Bob Esponja, né? E vai se transformando finalmente em alguma coisa com forma, a gente percebe nitidamente que existe um adensamento aí e não deixa de ser físico. Tá? Essa névoa, essa luz, ela não deixa de ser física, essa névoa não deixa de ser física, essa esponja não deixa de ser física, embora não seja física concreta como a gente imagina. Então é importante que a gente entenda isso, volto a dizer, para que a gente possa compreender quando estão nos contando a respeito do processo evolutivo, como é que as coisas acontecem. E lembrando também, né, que a partir dessa questão da luz, que vai virando névoa, que vai virando esponja, etc., ocorre uma recapitulação em relação aos reinos da natureza. Tá? Isso fica bastante evidente, isso fica bastante claro quando a gente começa a estudar as raças. A princípio, a gente vai ver aquelas raças como os chaias, né? Aqueles pontos que ficam vagando, né? Depois esses pontos lentamente eles vão tomando forma, eles vão ganhando, conforme ele vai se adensando, ele vai ganhando um aspecto meio de moringa, depois ele vai surgindo assim as extremidades e depois ele acaba tomando a forma física. Esse processo de formação, ele é nitidamente associado aos reinos, tá? Quando a gente vê primeiro uma forma mais ou menos, uma forma disforme, né? Mas a forma do mineral, depois a forma do vegetal, que já vai ficando mais pontiaguda, né? A forma do animal, que começa como algo reptílico, né? Essas pontas vão se transformar em membros e assim por diante. É legal a gente fazer essa análise, né? E lembrando sempre, né? Só que esse mineral, essa recapitulação do mineral, ela vai acontecer num estado luminoso. Essa recapitulação do vegetal, ela vai acontecer num estado onde é tudo apenas uma névoa. Essa recapitulação do animal vai acontecer num estágio onde tudo é mais ou menos uma esponja, né? Que já existe, mas ainda não está físico totalmente, né? Para que o homem possa viver a sua humanidade, né? Na plenitude da recapitulação de todos esses sistemas, de todos esses reinos e de todos esses planos. Quando a gente observa a maneira de reprodução das raças, aí a coisa fica mais interessante ainda, né? A gente vai ver que numa primeira raça, a reprodução é praticamente como ocorre no reino mineral, né? Cortam-se os pedaços, né? As partes, cada parte passa a ser uma vida em particular. Depois, nas etapas seguintes, vai acontecendo como a reprodução vegetal. Vão aparecendo primeiro os esporos. Esses esporos que depois, ao cair, eles vão dando vida a outras plantas, né? Outros seres. Depois, num estágio mais adiante, a questão arranca um pedaço e brota, né? A partir do momento que brota, acaba sendo uma outra árvore, um outro ser. Depois, mais tarde, os aspectos de reprodução, então se assemelha a uma flor, onde existe ambos os sexos dentro da mesma flor, ela se autofecunda para que ela possa gerar uma nova planta. Depois, num estágio mais adiantado, né? Então o masculino do feminino se separam, como ocorre nas plantas,
que é necessária a polinização, ou é necessária a ação do vento, ou outras, para que a semente, né, a semente que de uma fecunde a outra. Tá? Tudo isso para finalmente culminar com o reino animal, onde existem essas polaridades, né? Elas acabam sendo mais evidentes, a necessidade do acasalamento, para que no ser humano a reprodução aconteça da maneira como nós percebemos. Só que isso, lembrando sempre, né? Primeiro isso está acontecendo num estágio onde uma raça é apenas luminosa, depois ela é apenas uma névoa, depois ela é apenas algo esponjoso, né? Ou seja, não físico, mas não necessariamente físico. Algo que aos poucos vai se adensando para tomar forma nesse plano, assim como aquela pedra que o mestre mostrou ao discípulo, como é que ocorria a sua manifestação. Eu vejo isso de um modo bastante interessante, achei legal a gente fazer esse vídeo comentando esse tema, porque o que ocorre normalmente, né, as pessoas elas transportam todas esses exemplos para o nosso plano físico, como se isso estivesse acontecendo realmente no plano físico denso, como nós conhecemos, e acabam pegando as regras que existem no plano físico denso e transportando para aqueles outros planos onde as coisas ainda elas estavam se estruturando. Então tudo vai ficando muito imaginoso, tudo vai ficando muito improvável, tudo vai ficando muito fantasioso. E por cima disso acabam jogando as ideias de karma, de castigo, de certo, de errado, que são valores que nesse momento eles inexistem. Lembremos que a questão do bem e do mal, do certo e do errado, ela só vai aparecer no quarto estágio, né? A gente tem aquelas 4 bolinhas descendo, né, para depois subir. Então, apenas no estágio mais denso é que existe a polarização daquilo que a gente chamamos bem e mal, por questão da queda, conforme a gente falou, e etc. É somente no nosso quarto plano, né, no nosso quarto aspecto, é que existe a questão do tempo. Né? O tempo não existe nos outros planos da maneira como a gente conhece. A gente precisa do tempo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela só funciona a partir da existência do conceito de tempo. Né? O cérebro ele existe no momento em que a gente nasce, né? E é dado o ponto de partida. Então a gente não sabe viver sem o conceito do tempo. Mas nesses outros planos, o conceito de tempo não existe. Então muitas vezes a gente pode acreditar que, ou pode dizer, que na verdade tudo está acontecendo ao tempo todo, em todos os planos. Por isso a queda dos anjos está acontecendo o tempo todo, por isso a queda da Atlântida está acontecendo o tempo todo. Tudo é decorrência de uma coisa só. Os tempos estão completamente interpenetrados. Quando a gente diz, em termos de Agartha, né, a Agartha está associada às consciências do futuro, aos sistemas futuros de evolução, nós estamos dizendo do futuro convivendo com o passado, já que a Agartha ao mesmo tempo é um depósito, né, é um backup de tudo aquilo que a humanidade realizou como experiência. Ou seja, né, se a gente for pegar essas questões teosóficas e levar tudo muito dentro do nosso padrão mental, a gente acaba se perdendo dentro dela. E no que a gente se perde dentro delas, a gente vai criando uma confusão tão grande que vai nos afastando cada vez mais daquilo que deveria de ser a essência do pensamento teosófico, que é a lógica. A proposta da teosofia é juntar ciência e religião. Tá? Hoje, por exemplo, nós temos uma grande ferramenta a nosso favor, que é a existência da tecnologia. A tecnologia nos faz compreender modelos de planos, de dimensões, tá? Modelos possíveis de universos paralelos, etc., que era alguma coisa completamente impossível e improvável no século XIX
quando surge a teosofia. Eu acho importante a gente compreender isso. Tá lembrando sempre, né? Cada etapa no seu momento e aquilo dentro do seu momento é o correto, é o certo para que se aconteça. Com relação à Lemúria é bastante interessante, né? Existem as crenças da Lemúria, da queda lemuriana, né? Tudo que ali aconteceu, né? A Lemúria é o momento em que a, a flor, a flor ela deixa de ter os dois órgãos reprodutores e passa a ser separado, né? O conceito de jardim do Éden, né, é interessante porque o jardim lembra flores, lembra plantas, e era exatamente a maneira como ocorria a reprodução da humanidade. A partir do momento em que a lemúria ocorre, a separação entre, podemos dizer assim, vai entre os reinos, essa pureza do reino vegetal e passa a acontecer a questão instintiva do reino animal, né? É a perda do paraíso, né? O reino animal é a questão da predação, a questão da caça, a questão dos instintos, né? Coisa que não existe no plano no plano vegetal, né? O plano vegetal é apenas ele concorre em direção à luz, né? E outras plantas não, né? Outras plantas gostam de sombra, né? Ele encontra o equilíbrio de uma maneira diferente do que o reino animal. E o reino animal ele passa a ser, portanto, o ponto, né? O ponto-chave do nosso sofrimento, da nossa questão humana, né? Uma vez que nós estamos atrelados a ele como mamíferos que somos. É muito interessante a gente perceber isso, porque, né, muitas vezes se diz assim, por exemplo, que houveram aberrações, né, nesse estágio, por conta disso, daquilo, né? É um estágio onde não existe o código genético ainda estruturado, não existe a questão da reprodução, ela estava passando por esse experimento para se ver como seria, né? Então a gente não pode dizer que a humanidade daquela época caiu, decaiu, perverteu, sabe? Porque não é nada disso, não é uma humanidade dentro dos padrões que nós temos hoje, é uma humanidade ainda incipiente, uma humanidade infantil, né? Assim como o jovem, no momento em que ele recebe todos os hormônios, ele não sabe o que fazer com aquilo, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Sendo que, né, a questão emocional, ela estava em foco, né? Ou seja, isso não necessariamente no físico denso, conforme eu já disse, acontecendo. A partir disso, a gente começa a entender tudo como sendo um processo evolutivo. Tudo como sendo parte de um grande todo, tudo como sendo parte de um experimento para que a gente possa evoluir. Tá? Se a gente começar a olhar para o passado e de acordo com os nossos modelos, com os nossos padrões de hoje, ficar julgando a Atlântida, ficar julgando a Lemúria e etc., a gente não vai chegar a lugar nenhum, sabe? A gente vai ficar sempre acreditando que tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência de um karma adquirido naquela época, né? Para que isso daí? Não faz sentido, né? Não faz sentido esse tipo de pensamento, porque isso daí faz parte do processo de evolução. A evolução ela não gera karma. O que gera karma é a nossa tentativa em interferir na evolução. O karma nada mais é do que um modo de restabelecer o equilíbrio das coisas. E todas as vezes que a gente tenta interferir em alguma coisa, a gente muitas vezes fere o equilíbrio dessa coisa, e aí sim a gente acaba assumindo as grandes consequências diante disso. Tá? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, né? Lembrando sempre que aqui as verdades não são absolutas e que a nossa finalidade é fazer
fazer pensar, né? Muitas vezes mais confundir do que explicar, mas fazer pensar, porque pensar é uma coisa muito legal, né? E vale a pena a gente, quando a gente pensar em termos de teosofia, a gente levar em conta os planos, levar em conta os níveis, levar em conta as épocas, as necessidades, tá? E não ficar racionalizando tudo em termos objetivos, assim como a gente, quando a gente estuda a história dos movimentos iniciáticos, etc., procurar entender que cada um na sua época ele tinha determinadas necessidades e cada um deles se manifestou de acordo com o estado de consciência daquelas pessoas que ali estavam e que depois, mais tarde, né, esses próprios movimentos, eles acabaram se transformando em alguma coisa mais formal, né, que muitas vezes acabou se afastando da sua própria origem. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos que vamos. O importante é a gente ir entendendo as coisas e aprendendo a vê-las sobre novos prismas, novas maneiras de novos ângulos de visão, né? Para que a gente consiga sempre ampliar a nossa percepção e nunca restringir a respeito de um único ponto de vista. Tá bom? Brigadão, hein? Até mais.